Em lugar, queria agradecer a presença de todos. E, como diretor científico, esse foi um dos temas que eu sugeri para que alguém apresentasse na plenária do nosso congresso, e o senhor presidente Virgínio, acho que me escolheu sobre, na verdade, uns dias atrás. É um assunto interessante porque é um assunto de grande debate. Vocês veem que nos autores principais aí nós temos o Dr. Marcos Areias Marques, que é no nosso grupo quem cuida basicamente de todos os pacientes de Takaysu, que é o nosso grupo. Não há conflito de interesse nessa apresentação. Todos nós sabemos que é uma doença inflamatória crônica de etiologia desconhecida, que afeta primariamente a aorta e seus principais ramos, também chamada de arterite primária da aorta, levando a estenose, oclusão e, eventualmente, aneurismas. Tem várias sinonímias, é uma doença praticamente só de mulheres, eventualmente nós temos um homem, e sempre com idade inferior a 40 anos, e a incidência é maior nos países do Oriente. Em 1908 foi pela primeira vez descrita essa síndrome de uma forma bastante elegante, e através do exame do fundo de olho, por Mikiko Takayasu, e no mesmo congresso também Onishi e Kagoshima escreveram casos da mesma enfermidade, de maneira que talvez seria melhor que eu tivesse esses três nomes. O tratamento clínico se impõe para todos os pacientes. De uma forma geral, são tratados com corticoide, como nós estamos vendo, mas somente a metade responde. Praticamente todos os nossos pacientes, o Dr. Areias usa também imunossupressores e, obviamente, antiagregantes plaquetários. Vocês veem alguns casos aqui, um caso de arterite Takayasu nas ilustrações. Existe um debate muito grande recentemente entre cirurgia e angioplastia, sendo que sempre se diz, ou se dizia, de que a cirurgia era a melhor conduta no tratamento dessa enfermidade. É uma doença diferente da doença aterosclerótica, porque ela envolve pacientes jovens, a reintervenção muitas vezes é necessária, de preferência deve-se feito numa fase de remissão da doença, ou de preferência eterna, que se poderia chamar de uma fase inativa. Aí, senhores, vem um caso operado por nós há 14 anos atrás, com uma ponte da aorta ascendente para a carota direita e um ramo para a carota esquerda, em controle. A patologia é totalmente diferente. Nesse estudo de ecodoppler foi feito pela doutora Carmen Porto, acredito que se encontra aqui presente nesse auditório, está vendo o sorriso simpático dela aqui nas primeiras filas. Note-se nitidamente que é uma parede arterial espessada pelo processo inflamatório crônico, envolve as três camadas, é uma panarterite. A íntima apresenta lesões de áreas intercaladas com áreas normais. Tudo isso aí leva a crer que seria ruim o tratamento endovascular nesse tipo de situação, diferente do tratamento da arteriosclerose. Né? De forma que a grande maioria dos nossos casos, não são muitos, né? Ninguém, eu acho que tem muito caso de Takayasu, são tratados através de derivações, como vocês estão vendo aqui, uma ponte carótido-carotídea retrofaríngea. Mas o tratamento endovascular tem um apelo muito grande, né? Porque na maioria das vezes são pacientes jovens, na maioria das vezes são mulheres, e anatomicamente a lesão quase que pede uma angioplastia, como vocês estão vendo aí nessa estenose extensa longa da artéria carótida comum. Foi o primeiro caso tratado por nós com esse método no ano 2003, uma paciente também na faixa de seus 20 e poucos anos. Tem algumas características interessantes. Ela requer uma grande pressão para a insuflação do balão. Isso significa que só pela pressão os doentes vão ter muita dor na hora da insuflação. A gente fica com medo, se faz com anestesia local. Acredito que os pacientes têm que ser sedados bastante, ou talvez até sob anestesia geral no momento da realização desse procedimento. A estenose residual é comum na literatura. Eu diria até que eu nunca tratei nenhum paciente para ter uma lesão, ter um aspecto angiográfico ideal. Eu acho que a gente pode deixar uma lesão residual, porque nós não estamos, na verdade, querendo fazer uma imagem bonita, nós queremos reperfundir o cérebro ou o rim nesses pacientes. Existem relatos que a reestenose pode ocorrer imediatamente, não é a nossa experiência. Os stents são necessários em lesões osteais, nós usamos stents em todos os nossos doentes. Lesões longas, elas são fibróticas e podem causar também rapidamente hiperplasia médio-intimal, e o prognóstico ainda é incerto.
As recomendações da Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular sugere que, como existe um processo inflamatório persistente na parede arterial, isso levaria a uma alta taxa de restenose, limitando o benefício em longo prazo, sendo que a maioria dos casos a cirurgia convencional é a primeira opção, segundo a recomendação. Vou compartilhar com vocês alguns casos aqui, especialmente esse. É um caso de 2005, de uma mulher de 29 anos, com um quadro típico angiográfico, vocês estão vendo aqui de arterite Takayasu, oclusão da artéria subclave esquerda, estenose crítica ostial da artéria carótida direita. Todos esses pacientes são sintomáticos do ponto de vista cerebrovascular. E aqui os senhores estão vendo, então, a angiografia intraoperatória e pré-tratamento e pós-tratamento, que foi implantado um stent na artéria carótida comum proximal. Por não haver sintomas no membro superior direito, não foi feito nenhum tratamento da artéria subclave axilar. Certamente, se fosse necessário, teria que ser uma cirurgia direta, uma vez que stent nessa posição é um desastre. Aqui os senhores veem o controle, em 2011, 2 anos atrás, dessa paciente, mostrando que ela recidivou a enfermidade na carótida contralateral, ao lado operado, que é perfeitamente visível aqui, né? Com o stent, se encontra perfeitamente pérvio, e do outro lado a doença recidivou, formando uma estenose longa dessa artéria. Nós, então, tivemos a oportunidade de tratar essa paciente novamente, como os senhores estão vendo aqui, com angiografia intraoperatória, e com a implantação, primeiro, da pré-dilatação com balão. Eu acredito que é muito importante que isso seja feito, porque nós usamos stents autoexpansíveis. E aí os senhores veem a angiografia final. Aqui em cima tem a data de nascimento da paciente, na época agora com 39 anos, embora a primeira vez ela tivesse sido tratada com 29, e um resultado angiográfico que talvez pudesse ser considerado suboptimal em relação a isso. Aqui nós temos os 5 casos tratados. Os senhores observam que, na verdade, tem 7 tratamentos. O primeiro foi realizado em 2003, e os resultados, eu queria que vocês se fixassem na coluna de resultados. O resultado imediato foi excelente em todos os casos, e, ao contrário do que diz a literatura, pelo menos na nossa experiência, nós não tivemos nenhum caso que tenha ocluído essa artéria tratada. Isso, em grande parte, se deve, eu tenho certeza, aos esforços do Dr. Areias em manter esses pacientes com quadro inflamatório o menor possível. Nós temos 2 casos que nós tivemos que reintervir. Essa senhora que teve uma recidiva na carótida contralateral, desculpe, ali no terceiro caso é carótida esquerda, primeiro foi tratada à direita em 2003 e à esquerda no ano passado, em 2012. E um caso de um garoto de 13 anos que apresentou uma estenose distal à área implantada do stent, porque essa era uma artéria que tinha uma certa tortuosidade e o stent expansível por balão levou a um acotovelamento distal. Nós, então, implantamos um stent autoexpansivo para conseguir fazer essa curva. Vamos que, concluindo, então, o tratamento endovascular da arterite Takayasu permanece uma questão aberta. Em nossa experiência, limitada a 5 casos, acompanhamos por 6 meses a 10 anos os pacientes que apresentam resultados excelentes. E aqui nós vemos essa senhora que teve a oportunidade, depois de tratar a primeira vez, de gestar 2 crianças absolutamente saudáveis. Ela permitiu que essa fotografia, ela trabalha na Espanha, é uma divulgadora da moda brasileira naquele país, e enviou essa imagem por internet para que nós pudéssemos trazer aqui a alegria de que poder ter uma pessoa tão jovem, tão bem, tão feliz com o seu tratamento, sem nenhuma cicatriz, sem esternotomia, que é o que seria necessário nesse caso. A doutora Areias está rindo aqui na primeira fila, de felicidade, assim como eu também. De forma que todos os casos estão em farmacoterapia ativa, e somente um caso, na verdade, necessitou de um novo tratamento, por acotovelamento distal da artéria renal tratada. Talvez eu devesse ter usado de início já um stent expansivo por balão. Então, eu acredito que essa é uma forma de discussão muito importante. Eu sei que o doutor Adalberto na mesa tem alguns casos tratados também, e creio que nós podemos ter muito proveito na discussão. Muito obrigado.